Caríssimos irmãos em Cristo, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração hoje, dedicado à Basílica do Latrão. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, preparada como esposa adornada para seu esposo. As intenções da nossa celebração. Pelo 7º dia de Geraldo Lopes Almeida, também Sueli Ferreira Pires Rodrigues e Carina Aparecida Vieira Lopes. Pelas intenções do falecido das famílias Gonçalves, Camargo, Santos, Dias Rodrigues, Espagnol e Reis. Pelos falecidos Abílio Francisco Alves, Amélia Soares Alves, Francisco Sebastião Felipe, Belmira Marçal da Silva, Clotilde Araújo Rote, José Lourenço Rote, Gonçalo Correia e Silva, Ana Terezinha Maforte, José Rodrigues Garcia, José Inácio de Souza, Suelena Maria Rodrigues, Elias Eluiz Nascimento Rocha, Maria de Lourdes Araújo Bravo, Cândida Rocha, Osvaldo Fuge e Meli Fuge, Antônio Carlos Narciso Alckmin, Maria das Dores Gomes de Souza, Benjamin Soares de Souza, Sebastião Cândido Barbosa, Ana Rita de Oliveira Barbosa, José Henrique Sobrinho Barbosa, Raimundo Saturnino Couto Neto, Geraldo Simões e Pedro Onde Raposo. Também por Muridine Ismail, Elza Sandri Guimarães, Antônio Ferreira, Alana Gonçalves Gouveia, Marim Gonçalves Gouveia. Pela saúde de Jovelina Lopes Barbosa, Délcio Reis, Norma Lúcia Castanheiras Junqueira. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida por graças alcançadas, e pela vida de Ana Luísa Tavares da Silva e Guilherme Tavares da Silva, e pelas intenções que cada um traz em seu coração, tanto pelos falecidos, como em ação de graças, ou pela saúde de alguém. Estamos reunidos na casa de Deus para a festa de aniversário da dedicação da Basílica do Latrão, considerada a mãe das igrejas. É a Catedral do Bispo de Roma, o Papa, como templos vivos do Espírito Santo, em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro, celebremos a Páscoa de Jesus. Nele encontremos a plenitude do amor e da vida. Vamos ficar de pé para fazermos a nossa oração vocacional. Todos juntos. Ó Maria, Mãe do sumo e eterno sacerdote e Mãe dos carmelitas, para a vossa glória e veneração, Deus fez nascer no seio da Igreja a ordem carmelitana. Nós vos rogamos, olhai com ternura a ordem que vos é consagrada, e alcançai de Jesus, vosso Filho, muitas e escolhidas vocações para o Carmelo. Dai à vossa ordem, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas empenhados, para que propaguem pelo mundo a boa nova de Cristo e a devoção a vós, padroeira dos carmelitas.
Amém. Recebemos os celebrantes cantando. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Que alegria para todos nós, nesta manhã de domingo, estamos reunidos em torno do altar do Senhor para escutar a sua palavra e participar da Sagrada Comunhão. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, a mãe de todas as basílicas, né? Da qual o bispo de Roma preside para o mundo todo, que é o Papa. Então vamos rezar pelas intenções do nosso Papa, dos bispos, e por cada uma a intenção também que cada um traz no coração e apresenta diante do altar do Senhor. E no início dessa celebração, reconhecendo que somos pecadores, manifestemos ao Senhor o desejo de sermos perdoados. Piedade, piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, povo Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, ó Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhes destes, para que o vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo. Eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora.
até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desbocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desbocam as águas que trazem a saúde. E haverá vida de chegar ao rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e o expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: qual é o sinal? Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos, nessa liturgia de hoje,
que é a liturgia do 32º domingo, mas ela dá lugar à festa da dedicação da Basílica do Latrão, que é uma basílica lateranense construída em Roma por volta de 315 a 335, na época do imperador Constantino, e ela é a igreja que o Papa preside como bispo de Roma todas as igrejas. Vocês sabem que o Papa é um título, porque ele é o bispo da igreja de Roma, e exerce a função, o título de Papa, pastoreando a igreja de Deus. Então essa basílica é da qual ele preside a igreja de Roma, né? A Basílica de São Pedro é a basílica papal, da qual ele preside para o mundo todo, como a função do chefe da igreja. E a Basílica Lateranense, Latrão é a basílica da qual ele exerce a função de bispo para a igreja de Roma. E ela é a mãe, considerada a mãe de todas as igrejas, porque ela é a primeira a ser construída. Então hoje rezamos pelo nosso Papa Leão, para que ele possa governar a igreja com fé, com amor, com piedade e com justiça. Nós ouvimos na leitura do profeta Ezequiel falar sobre um rio que corre do templo, que corre do santuário, corre do lado direito do santuário. Esse rio simboliza o próprio Jesus, que ao ser perfurado pela lança, corre sangue e água do seu peito aberto. O altar, da qual é celebrado o sacrifício, da onde é derramado o sangue do Senhor, aonde banha todos nós que participamos do santuário. É como nós se entrasse pelo rio até o santuário onde está o altar do sacrifício. É o simbolismo que traz a primeira leitura. E São Paulo diz para nós que nós também somos templo de Deus, que devemos cuidar do templo espiritual que somos todos nós. Somos o templo do Senhor. O Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita no nosso corpo. Por isso nós devemos cuidar, zelar pela nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, aonde Deus faz morada no templo que é o nosso corpo. O templo espiritual que somos todos nós. Somos chamados a viver esse templo espiritual com muito zelo, com muito amor, com muito afeto. O Evangelho de São João, que é o Evangelho de hoje, Jesus vai a Jerusalém e encontra no templo de Deus uma profanação do templo. Os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, de vários bichos, porque naquele tempo as pessoas iam ao templo, comprava um daqueles animais ou daquelas aves, levava para o sacerdote oferecer em sacrifício, fazia uma oferenda a Deus, uma oferenda de sacrifício de sangue, como pedido de perdão a Deus. Aquele animal era sacrificado e as pessoas recebiam o perdão dos seus pecados. Era uma norma litúrgica do Antigo Testamento. E Jesus vai ao templo, já tinha ido várias outras vezes, mas dessa vez ele vai para corrigir a profanação que estava havendo no templo. Primeiro, porque fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Os animais eram para ser vendidos fora, mas já estavam entrando no templo com os animais para venda. No santuário sagrado, eles estavam fazendo comércio. Tinha os cambistas que trocavam moedas, porque vinham pessoas de diversas regiões diferentes, com moedas diferentes, e eles trocavam para a compra daqueles animais. Fizeram uma casa de câmbio. Depois, outra gravidade que Jesus sabia que estava acontecendo era o desvio de finalidade
do sacrifício, da venda dos animais. Os animais eram para ser levados, cada vez que você comprava um carneiro, que eles chamam de cordeiro, o sacerdote levava ao templo e sacrificava. Mas o que era que estava acontecendo? Eles levavam para dentro do templo e por outro lado do templo eles voltavam os animais novamente para os cambistas. Em vez de sacrificar, revendia aquela oferta que tinha sido comprado com muito custo, de pessoas que às vezes só tinham aquela moeda para comprar aquele animal para oferecer ali pela sua família. Em vez de ser sacrificado, estava sendo vendido novamente. Então, o desvio de finalidade, desvio de função do objetivo daquela venda. Aí Jesus chega e acaba com aquilo ali, acaba com tudo, mete o chicote em todo mundo que estava lá dentro. Os judeus se escandalizaram. Como é que você está agindo assim? Qual é o sinal que nos mostra para agir dessa forma? Porque Jesus agia como um profeta. Eles entendiam que Jesus era um profeta, não que Jesus fosse o Messias. E Jesus diz o quê? Destrua o templo, que eu reconstruirei em 3 dias. Este era o sinal dado por Jesus. Claro que eles imaginaram que era o templo de pedra, era aquele templo grande. Até disseram para Jesus, 46 anos foi necessário para construir esse santuário, e você vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando de quê? Do seu corpo, que seria sacrificado no lugar dos animais. O único e verdadeiro sacrifício oferecido a Deus uma vez por toda. Jesus é o Cordeiro oferecido uma vez por toda. O seu sangue derramado para a expiação dos nossos pecados, para a nossa salvação. E 3 dias depois do sacrifício, a vida novamente, a ressurreição, a reconstrução do templo de Deus, que é o próprio Jesus que está ali. E eles não tinham compreendido. Só os apóstolos depois foram compreender quando Jesus ressuscitou, que ele estava falando o que as Escrituras já diziam, que após 3 dias ele ressuscitaria. E eles acreditaram na palavra de Jesus e acreditaram nas Sagradas Escrituras. Tudo que o Antigo Testamento falou sobre Jesus foi realizado, foi cumprido com o sacrifício da cruz. Uma vez por todas se cumpriu todas as profecias. É por isso que na cruz Jesus diz, está consumado. Quer dizer, está concluído, está terminado as profecias. O plano de Deus foi realizado, o plano de salvação para todos nós. Não tem mais profecia. A profecia, a última, foi terminada na cruz. Nós temos a promessa da segunda volta de Jesus, que não é uma profecia, é uma certeza da sua segunda volta. Aí tem pessoas que ficam acreditando em falsas profecias. As profecias cessaram com o sacrifício da cruz. Ah, mas uma pessoa acolá, em oração, disse que vai acontecer tal coisa em tal ano. Mentira, essa pessoa não sabe nada, porque terminou as profecias messiânicas, terminou com Jesus, com a revelação do Filho de Deus. Então nós não precisamos acreditar em falsas profecias, em falsos profetas que surgem a cada século, inventando coisa sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos. Nada disso. Primeiro, Jesus não revelou quando seria o fim do tempo. Diz que vai acontecer muitas coisas, mas o dia só o Pai saberá. Então não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Em Jesus foi realizado o único e verdadeiro sacrifício. Naquele santuário de pedra, que era o símbolo dos judeus, era a casa do encontro de todos os judeus, e ali Jesus realizou o sacrifício verdadeiro, para acabar com todos os sacrifícios, tanto de animais, como também das pessoas que se sacrificavam para estar naquele templo. Porque o templo agora somos todos nós também que habitamos em cada um de nós. Aonde está o Santíssimo, está ali o templo de Deus, espalhado pelo mundo afora.
Não é mais aquele templo de Jerusalém, mas agora o mundo todo pode participar de uma única graça do Senhor. Então, meus irmãos, deixemos ser guiados pelo Evangelho, deixemos ser guiados pela Palavra de Deus, para que possamos compreender sempre mais na nossa vida o mistério de Deus, o que Ele quer para nós. Que sejamos templos verdadeiros do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a nossa profissão de fé, lembrando que a gente inclina a cabeça em respeito ao Verbo encarnado, quando pronunciamos a palavra Jesus, Senhor, e só levantamos a cabeça após a palavra Virgem Maria, né? A terceira edição do Missal veio com essa observação para nós rezarmos no credo. Então vamos colocar em prática toda vez que formos rezar, quando dizemos a palavra Senhor, inclina a sua cabeça em atitude ao Verbo encarnado e só levanta a cabeça depois da palavra Virgem Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor as nossas súplicas, as nossas preces comunitárias. Para que a Igreja, impulsionada pelo Espírito, impulsionada pelos frutos deste ano jubilar da encarnação, seja incessante fonte de vida e esperança para o povo, roguemos. Santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja, para que as lideranças religiosas fujam da tentação de transformar a casa de Deus em local de comércio e busquem promover nela a edificação de relações fundada no amor e na justiça. Roguemos. Santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja, para que os cristãos sejam um sinal vivo do amor de Deus pelas pessoas, especialmente pelos mais fragilizados, edifiquem uma conduta de vida alicerçada nos valores do Evangelho. Roguemos. Santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja, para que permitamos ao Senhor purificar nosso coração com sua misericórdia e nos tornar sinal de esperança para o mundo, como testemunha do Cristo vivo. Roguemos. Santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Cada um de vocês, no silêncio do vosso coração, apresenta bem a sua súplica, a sua prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Junto com o pão e o vinho, a nossa vida será transformada no altar do Senhor. Em prova de amor,
também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece o seu viver, em doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Ofertar é não servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e fruto de suas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que com vosso constante auxílio e favorecido por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja Esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unido aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessei de unir para vós um povo, que vos ofereça da parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graça e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a benção de ação de graça e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos alianças com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que o sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com vosso servo Papa Leão, com o nosso bispo Norberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos. Segure.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Geraldo Lopes Almeida, seu 7º dia. Sueli Ferreira Pires. Corina Aparecida Vieira Lopes. E todas as intenções que foram apresentadas durante esta Santa Missa. E de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino e poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Como pedras vivas, formais um edifício espiritual, um sacerdócio santo. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
que fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia que temos escutaste e aumentaste o vigor da minha alma. Destruir esse templo desse Cristo, dias alegres e
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ó Deus, nos deste a igreja neste mundo, como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos pela participação neste sacramento, sermos templo da vossa graça e chegar aonde habita a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos os avisos. Cadê as crianças para rezar, para consagrar a Nossa Senhora? Venham aqui para a frente, enquanto eu dou os avisos. O segundo domingo do mês de dezembro, a missa da partilha, para arrecadar alimento para as pessoas carentes, né, da nossa comunidade, que nós ajudamos a formar a cesta básica. Dia 6 de dezembro é o quarto encontro de catequese de pais e padrinhos para o batismo, para o batismo, às 14 horas na comunidade São Vicente de Paulo, na Cidade Alta. Inscrições a partir do dia 4 de novembro até o dia 2 de dezembro, as inscrições na Secretaria da Paróquia. Então, para quem vai fazer o batizado dia 6 de dezembro, tem até o dia 2 para fazer as inscrições, né? Para a preparação do encontro. Dia 30, domingo, 30 de novembro, Assembleia Paroquial. Lá na Pastoral do Menor, a partir das 7 horas. É a Assembleia da nossa paróquia. Dia 8 de dezembro, é uma segunda-feira, às 20 horas, a missa de implantação da Fraternidade do Escapulário. Então todos vocês são convidados, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, solenidade da Imaculada, às 20 horas aqui na Matriz, vamos fazer a implantação da Fraternidade. Então é a missa solene da Imaculada Conceição, com a consagração dos irmãos da Fraternidade do Escapulário. E no mês de dezembro não haverá missa na capela aqui da Matriz, a missa das 6h30, a missa do Carmo. Então vamos consagrar as crianças, a Nossa Senhora. Vamos cantar, Jefferson, a consagração junto com eles. Inteiramente toda
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E vocês vão cantar o que hoje? Vai cantar Rainha dos Céus? Vai cantar em latim, é? É não? Pois canta, vamos ver. Tá, vai lá. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestre dos Anjos, vós que desde o princípio recebeis de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para as vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o vosso amor e a vossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem, repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendemos e guardai-nos. Amém. Tá vendo? Acho que a maioria de nós não sabe, né? Decorado, né? Parabéns, viu? Augusta, Rainha dos Anjos, é uma oração muito antiga, né? E cumprida que ela rezou, e ela sabe decorado. Eu não sei decorado todinho não, viu? Eu sei uma parte dela cantando em latim, mas decorado assim, não. Parabéns, né? Vamos cantar Mãezinha do Céu, todos nós juntos? Vamos lá? Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Viva nossas crianças! Viva! Muito bem, Deus abençoe vocês. Pode retornar ao local de vocês, tá? Obrigado. Cuidado para não cair. Pode fazer, Maria Alice. Bom dia, meus irmãos. Estou aqui em missão em nome da família do Senhor Geraldo, por quem hoje rezamos a intenção do 7º dia de seu falecimento. Para quem não sabia, o seu GG, como era chamado o Senhor Geraldo, foi diagnosticado com câncer na cauda do pâncreas, com tumor neuroendócrino e metástase em alguns outros órgãos, em agosto de 2023. Desde então, vinha tratando e vivendo uma vida absolutamente normal. Ele fazia musculação 3 vezes por semana, gostava muito de dançar, ia para a fazenda e nunca sentiu nada. Ele sempre foi um paciente assintomático, indo sempre contrário ao que a ciência espera, mas para Deus nada é impossível. Ele teve a graça e a misericórdia divina de passar por uma doença grave, que para os médicos não se explicava ele não ter os sintomas. Mas a mão de Deus esteve sobre ele durante todo esse tempo. E ele viveu todo esse período muito bem. Ele viajou nos últimos meses, foi visitar os parentes em Fortaleza, São Paulo, e foi até para a Alemanha sozinho para visitar a filha que lá reside com os netos. E viveu muitas experiências incríveis. Porém, no início do mês de outubro, os exames começaram a ter alterações a cada semana e não foi mais possível controlar a doença. Então, ele partiu sereno e sem dor, ao lado dos filhos, cercado de todo carinho, acolhimento e amor. Então, é uma mensagem aqui para mostrar para nós cristãos, né, que para Deus não existe o impossível. Enquanto a ciência acreditava que um paciente com o quadro dele deveria estar acamado, ele estava feliz, normalmente andando e viajando por aí. Por final,
vou deixar aqui uma reflexão, é uma oração de Santo Agostinho sobre a morte, que diz assim: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou aí, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Um feliz e abençoado domingo, meus irmãos. Fiquem com Deus. Vamos preparar para receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus e Senhor do céu e da terra, que hoje nos reunis para o aniversário da Basílica do Latrão, vos conceda a copiosa bênção do céu. Amém. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os versos, faça de vós seu templo e morada do Espírito Santo. Amém. E assim na felicidade de seres purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. Amém. E abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vocês, um abençoado domingo, uma semana cheia de paz, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.